Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Muito bem, pessoal, estamos de volta agora aqui para darmos continuidade ao estudo sobre as teorias de liderança, tá bem? E a gente vai concluir o que a gente não viu na aula anterior, beleza? Então, dando prosseguimento aqui ao que nós temos, nós vamos falar agora da teoria da liderança situacional. Em que consiste essa teoria? Bom, deixa eu só pegar a caneta. Bom, o que acontece é o seguinte, o modelo desenvolvido por Hersey e Blanchard tem como base a noção de que o comportamento apropriado do líder, note, o comportamento do líder depende da prontidão dos seus liderados, né, dos seus seguidores. Então, nesse caso, perfeito, o líder deve estar atento à prontidão dos liderados. E a que se refere, então, prontidão? Então, refere-se ao grau de motivação, competência, experiência e interesse em aceitar responsabilidades por parte do subordinado. Então, a prontidão tem a ver justamente com isso. Quão disposto o subordinado está, ou quão motivado ele está para receber, tá bem? Receber determinadas responsabilidades, tá? Isso envolve também, claro, a motivação, o interesse, mas além disso, envolve também a competência que ele possui para realizar determinadas atividades, determinados trabalhos. Então, assim, de modo geral, o líder, tá, ele vai precisar ficar atento tanto à prontidão, tá, à capacidade do liderado em relação a enfrentar determinados desafios, a aceitar determinados trabalhos, tá? Como também o líder deve estar atento à competência que o liderado possui para realizar, para desempenhar determinados trabalhos. Perfeito? E a gente vai entrar em detalhes melhor a partir de agora. Bom, então, falando sobre isso, os autores categorizam a maturidade em 4 níveis. Então, temos aqui M1, M2, M3 e M4. Sendo que M1 representa tanto a baixa capacidade para realizar uma tarefa, para realizar uma atividade, como também a baixa disposição, certo? Em M2, nós verificamos ainda baixa capacidade, perfeito? Mas a alta disposição. Indo além, M3 é alta capacidade, só que aqui inverte, baixa disposição. Então aqui a gente observa o seguinte, tá? Vamos voltar aqui. Nós percebemos que nem sempre o indivíduo vai ter competência e habilidade. Em determinadas circunstâncias, pode ser que ele possua a competência necessária para realizar um trabalho, mas não tenha motivação. E às vezes é o contrário. Ele até tem motivação, tem interesse para realizar determinada tarefa, para enfrentar determinado desafio, só que lhe falta competência, tá? E o último cenário, M4, o indivíduo possui tanto alta capacidade quanto alta disposição. Perfeito? Então, esses níveis, certo? São os níveis que o líder deve estar atento. Para a partir disso, a partir dessa compreensão, ele adotar um estilo de liderança. E compreendendo isso, esses níveis aqui de maturidade do liderado, ele pode empreender um desses 4 estilos de liderança. E aqui o que a gente percebe, olha só. Nós temos esse primeiro estilo,
que é o diretivo ou de contar. Estilo diretivo ou de contar, perfeito? E bom, e como é que ele se aplica? Olha só, caracterizado por alto grau de orientação das tarefas e baixo grau de comportamento de apoio. Bom, então aqui a gente adequa esse estilo justamente para o nível M1. Por quê? Porque no nível M1, o liderado ele possui baixa capacidade e baixa disposição. Perfeito? Então, esse estilo aqui vai se direcionar para esse tipo de liderado. Perfeito? Buscando dar orientação, perfeito? Para o liderado. E claro, vamos colocar aqui, porque o liderado precisa realmente de orientação para realizar a tarefa e, claro, precisa também de um comportamento de apoio, já que, como a gente percebe aqui, ele possui o quê? Baixa disposição. Perfeito? Seguindo esse raciocínio, que a gente vai continuar com os demais. Então, outro estilo é o de coaching, que inclui alto grau de orientação para as tarefas e alto grau de comportamento de apoio. Perfeito? Adequado para o nível M2. O de apoio, ou o estilo de apoio, enfatiza o baixo grau de orientação para tarefas e alto grau de comportamento de apoio, indicado para o nível M3. E, claro, o estilo de delegação envolve baixo grau de orientação das tarefas e baixo grau de comportamento de apoio, indicado para o nível M4, em que o indivíduo apresenta tanta alta motivação, apresenta alto interesse em realizar o trabalho, como também possui a competência. Perfeito? Então ele tem capacidade e disposição. Então o que acontece é, cada estilo de liderança nesse modelo vai se adequar a um perfil. Então lidar com as deficiências ou com aquilo que cada colaborador tem de positivo para que alcancem os resultados. Então, para um colaborador que apresenta baixa capacidade e apresenta baixa disposição, o estilo do líder deve se atentar a essas deficiências, para que, é claro, ele consiga extrair dele os resultados necessários. Então, ele precisa agir de um modo que consiga isso. Então, o mesmo líder, na mesma organização, ele vai precisar adequar o estilo de liderança dele de acordo com o liderado. Perfeito? De acordo com as capacidades de cada um, os níveis que cada um acabam entregando, perfeito? Ou que cada um está. Então, nesse sentido, a gente tem que lembrar que o líder deve levar em conta sempre a situação. Então, nesse cenário, existem 4 situações possíveis, e aí ele deve adequar o estilo de liderança deles. Porque o que acontece? Se o líder for agir da mesma forma para com todos, vai haver um alto grau de insatisfação, já que os liderados apresentam diferentes níveis, tanto de capacidade como de disposição. Então, é necessário que ele se adeque corretamente a cada um, não padronizar o estilo de liderança nesse caso, e aí consegue extrair o máximo potencial de cada um dos liderados. Beleza? Bom, agora vamos passar para o próximo. Próximo estilo de liderança. Vamos falar agora da liderança carismática. Perfeito? Bom, o carisma a gente pode entender como uma forma de atração interpessoal que inspira apoio e aceitação. Com base nessa ideia, a liderança carismática é um tipo de influência baseada no carisma pessoal do líder. E é muito interessante a gente analisar aqui o seguinte: a liderança carismática, ela depende de um certo nivelamento. Olha só. Então, com tudo no mesmo nível, uma pessoa carismática tem mais chances de influenciar outras pessoas do que alguém sem carisma. Olha só que interessante. Então, veja, em situações em que, por assim dizer, o jogo está nivelado, o líder carismático, ele possuirá maiores chances de influenciar as pessoas na organização, de liderar essas pessoas. O contrário que é verdade. Em determinados momentos,
se o líder não demonstrar algum carisma, pode ser que ele não consiga influenciar como poderia os seus liderados. Então, nesse cenário aqui, a liderança carismática ela é fundamental, já que, por meio do carisma, é possível também que as pessoas sejam influenciadas, sejam motivadas a agir em busca dos objetivos determinados ou apresentados pelo líder. Perfeito? Bom, concluindo aqui, a liderança carismática descreve o líder como sendo uma pessoa capaz de fazer com que seus liderados lhe atribuam capacidades heróicas ou extraordinárias de liderança. Então, assim, é muito interessante a gente pensar aqui, lembrar desse termo aqui. Perfeito? Por quê? Muitas vezes as bancas cobram dessa forma aqui, falando em como os liderados veem o seu líder, né, com capacidades heróicas ou extraordinárias de liderança. Perfeito? Então, lembre-se disso. Se a questão falar em capacidades heróicas ou extraordinárias de liderança, estamos falando da liderança carismática. Perfeito? Então, o líder carismático oferece como recompensa, olha que interessante, a própria realização da tarefa. Então, a gente precisa estar atento a isso. E por que é muito interessante a gente pegar algumas palavras-chave dessa liderança, né? De pensar como o líder com capacidades extraordinárias, com capacidades heróicas. Porque as bancas vão tentar confundir a nossa cabeça. Especialmente quando for abordado na mesma questão os outros tipos de liderança que a gente vai ver agora, tá? Então lembre-se disso. A liderança carismática tem a ver com o carisma do líder, usado para influenciar as pessoas a agirem. Tem a ver em como as pessoas olham para o líder e de repente notam capacidades heróicas, capacidades extraordinárias de liderança. Perfeito? Agora, quando as bancas cobram esse assunto, muitas vezes tentam confundir com liderança transacional ou liderança transformacional. Especialmente a liderança transformacional. Tá? Então a gente vai chegar lá, mas é bom a gente ter isso em mente. Mas antes de falar da liderança transformacional, vamos falar sobre a transacional. O que acontece, pessoal? A liderança transacional, os líderes transacionais focam em trocas e transações com seus seguidores ou com seus liderados. Então eles usam seu poder para criar uma série de transações com seus subordinados, trocando recompensas por serviços prestados ou punindo o desempenho inadequado. Então aqui é muito interessante, e a gente pode até pegar mais brevemente em relação a outros tipos de liderança, porque tem a ver diretamente com a relação de trocas. Perfeito? Então a liderança transacional tem a ver com transações, com uma troca. O líder oferece benefícios, o liderado oferece resultados. A diferença é que a gente, aqui nesse modelo, também fala em punições, tá? Olha só. Então, quando o liderado não entrega o que é esperado dele, ele pode ser punido por isso. Perfeito? Bom, de acordo com Robbins e Jude, líderes transacionais orientam seus seguidores a atingirem as metas estabelecidas, esclarecendo os requisitos do papel e das tarefas. Então é claro que os liderados não são largados à própria sorte, né? Eles recebem a orientação dos líderes transacionais para alcançarem aquelas metas, tá bem? Bom, então a liderança transacional é centrada em transações claras entre o líder e seus seguidores. Líderes estabelecem expectativas e concedem recompensas ou impõem penalidades com base no desempenho dos seguidores. Perfeito? As recompensas podem ser tangíveis, como bônus ou promoções, ou intangíveis, como elogios e reconhecimento. Então, não é porque a gente está falando que se trata de um modelo de liderança que depende de trocas ou transações, que essas trocas necessariamente serão materiais, serão tangíveis, como, de repente, dinheiro, ou, como a gente viu aqui, bônus ou promoções. Essas recompensas podem ser intangíveis. Às vezes um elogio, às vezes o reconhecimento. Então, vai depender.
tá? Mas existe a possibilidade de ser tanto recompensas tangíveis como recompensas intangíveis. Perfeito? A questão é a troca para ser encarado, né? Para ser caracterizado como uma liderança transacional, é preciso haver essa troca bem estabelecida, bem clara entre líder e liderado. Beleza? Então a gente retorna aqui. E agora sim, liderança transformacional. Vamos lá. A liderança transformacional refere-se ao conjunto de habilidades que permitem que o líder reconheça a necessidade de mudança e execute essa mudança de forma bem-sucedida. Os líderes transformacionais motivam e inspiram, tá? Seus seguidores a alcançar resultados que transcendem os interesses pessoais imediatos em prol de objetivos mais amplos, como o bem da equipe, da organização ou da comunidade. Eles são caracterizados por sua habilidade de inspirar e estimular inovação e mudança. Bom, existem algumas palavras-chave aqui que a gente pode anotar, tá bem? Então, líderes transformacionais inspiram ou estimulam, né, inovação e mudança. Eles motivam, inspiram seus seguidores a alcançar resultados ou a transcender os interesses pessoais, né, a transcender os seus papéis. Perfeito? Bom, e nesse sentido, o que nós podemos ter aqui ainda, de acordo com Robbins, os líderes transformacionais inspiram seus seguidores a transcender os próprios interesses pelo bem da organização ou do grupo. Então, veja a ideia de transformação, de ir além, perfeito? Isso é colocado pelos líderes aos seus liderados, tá bem? E como eu disse, a gente precisa entender, saber separar muito bem o que é a liderança transacional, o que é a liderança transformacional, justamente para a gente não confundir também com liderança carismática, que as bancas tentam pegar esses 3 tipos de liderança e fazer um jogo de palavras para fazer a nossa mente se perder no raciocínio, tá? Então, saber separar carismática, transacional e transformacional por meio dessas palavras-chave vai nos ajudar com certeza a responder corretamente as questões que aparecerem na nossa prova. Beleza? Bom, aqui, deixa eu confirmar, acho que a gente chegou ao fim, a gente está chegando aqui ao final, mas antes vamos responder aqui 2 questões, perfeito? Para a gente encerrar essa aula. Bom, concurso aqui realizado pela FGV, e aí nós temos o seguinte comando. Nos estudos de liderança, há uma teoria que afirma que os líderes são indivíduos com características e comportamentos específicos e inatos, que os acompanham desde o nascimento, não podendo, portanto, serem aprendidos ao longo da vida. Essa teoria de liderança é conhecida como... Bom, aqui, só para contextualizar, nós já vimos desde a aula anterior alguns tipos de liderança, perfeito? Então aqui a gente traz uma questão que envolve alguns tipos. Claramente só uma opção é correta, tá bem? Então, falando aqui sobre essa questão, o que a gente consegue identificar aqui? Vamos lá, vamos pegar isso aqui e vamos separar de novo. Então, essa teoria afirma que os líderes são indivíduos com características e comportamentos específicos e inatos, tá? Então, o líder já nasce com esses comportamentos específicos, que o acompanham desde o nascimento, portanto, não podem ser aprendidos ao longo da vida. Olha só. Bom, essa teoria de liderança é conhecida como... A gente viu, falando sobre ainda algumas teorias na aula anterior, que essa relação aqui tem a ver com a teoria dos traços de personalidade. De acordo com essa teoria, o líder já nasce líder. Ele possui os traços necessários, ele possui as características necessárias para liderar. E se uma pessoa nasce sem aqueles traços necessários de personalidade, ela vai ser um liderado, perfeito? Então o líder já nasce líder. Se não se encaixa naquele padrão, se não possui aqueles traços, será um liderado, perfeito? Bom, e aí nós temos, só para finalizar aqui, um breve resuminho que eu resolvi trazer. Olha só.
para cada uma das outras alternativas. Mas são teorias que a gente acabou de ver. Então, olha só, a liderança transformacional, então tem a ver com a capacidade do líder de inspirar e motivar os seguidores a alcançar resultados que vão além das expectativas iniciais. Então, esses líderes são caracterizados por sua visão, paixão e habilidade de fomentar mudanças, tá? A gente viu que uma palavra-chave ele estimula os liderados a transcenderem, tá, os seus papéis na organização, deixando de lado, às vezes, alguns interesses mais individuais e se empenhando pelos interesses do grupo, pelos interesses da organização. Beleza? Os traços de personalidade foram agora o que a gente viu, tá? Então, sugere que os líderes nascem com características e traços específicos que os tornam naturalmente aptos para liderar. Então, essa teoria, essa abordagem enfatiza atributos como carisma, inteligência, confiança e habilidades sociais como inerentes ao líder. Bom, a teoria da grade gerencial, desenvolvida por Blake e Malton, foca no estilo de liderança baseado em duas dimensões: preocupação com pessoas e preocupação com a produção. A liderança situacional, afirma que não existe um único estilo de liderança que seja eficaz em todas as situações. Então, no caso da liderança situacional, o líder precisa analisar a situação, precisa adequar, então, o seu posicionamento à situação. E para cada situação, vai haver um comportamento, uma atitude mais adequada. E desse modo, ele consegue extrair dos liderados o melhor resultado possível, certo? E, por fim, a transacional, que se concentra na relação de trocas entre o líder e os seus seguidores. Perfeito? Então, os líderes motivam seus seguidores através de recompensas e punições. Tá ótimo? Temos mais uma questão aqui. A respeito dos assuntos relativos ao desenvolvimento e ao treinamento de pessoal, as diferenças individuais de personalidade, aos perfis de liderança, à gestão de equipes, às disputas de poder e ao gerenciamento de conflitos, julgue o item. Em um estilo de liderança democrática, o tempo demandado para a obtenção de consenso é um dos pontos de atenção. Vamos lá. Para que se evitem atrasos nas decisões e a perda da competitividade organizacional. Bom, essa questão, ela remete à teoria dos três estilos, tá? Que nós vimos lá um estilo autocrático, um estilo democrático e um estilo liberal. E cada modelo, cada estilo tem a sua particularidade. E no caso do estilo democrático, ele é adequado para muitas situações. E claro que precisa tomar alguns cuidados também. Então, como essa questão aqui nos traz, no estilo democrático, é claro que as pessoas que compõem a organização, o líder e os seus liderados, vão gastar algum tempo com discussões, debatendo algumas ideias para ver qual estratégia, qual decisão, qual curso de ação é mais adequado. E o que acontece nessa situação em que eles gastam um pouco de tempo exercendo a democracia que há no estilo? Bom, um risco que pode acontecer é perderem tempo demais com isso. Perfeito? E esse tempo gasto pode acabar comprometendo, a implementação, a tomada de decisão, tá bem? Então, no exercício desse estilo de liderança, é muito importante dar atenção ao tempo que se utiliza para realizar essas discussões, perfeito? De modo a obter consenso. Então, é claro que é preciso que haja o debate, a conversa, as reuniões, mas é importante que isso não seja tão demorado, tá certo? Porque, do contrário, o que acontece é a organização vai acabar atrasando onde não deve atrasar, e o resultado é que pode ser o seguinte: se a organização atrasa demais em relação a algumas decisões que ela tem que tomar, algumas coisas que ela precisa fazer, ela perde competitividade. Perfeito? Então, claro que cada modelo, cada estilo tem suas vantagens, mas é muito importante que as organizações estejam atentas àquelas desvantagens possíveis, tá? E no caso do modelo democrático, a demora para implementar ou para tomar decisões é um risco que pode comprometer, sim, a competitividade da organização, a sua atuação no mercado.
Beleza? Bom, então essa questão aqui, ó, tá correta, beleza? Questão correta. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza o nosso estudo sobre liderança. Nós conseguimos passar pelos principais estilos, né, pelas principais teorias de liderança que caem em provas de concurso público. Perfeito? E aqui fica aquele incentivo de sempre. Resolvam o máximo de questões possíveis sobre o assunto. Perfeito? Liderança cai muito, tá bem? Então, estudar liderança, resolver muitas questões, vai te ajudar a chegar no dia da prova tranquilo, relaxado, para marcar a alternativa correta. Beleza? Bom, então eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar a sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.